Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aito, espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora, sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do texto na Capelinha das Aparições, aqui na TV Canção Nova, e depois, ao longo da semana, com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar, uma vez mais, e como sempre, com a presença da diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins de Betancourt, que está aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos que estão a seguir lá em casa. No arranque do programa de hoje, vamos até ao Paquistão, ainda a propósito do sequestro de uma jovem rapariga cristã. E voltamos a este tema, pois houve, entretanto, um retrocesso com o Tribunal a validar o casamento da rapariga com o sequestrador, invocando para isso, Catarina, a Sharia, a lei islâmica. Exatamente, Paulo, e é de facto um grande retrocesso neste caso, porque o que se passou é que na sessão do Tribunal, na passada segunda-feira, os juízes consideraram que é válido este alegado casamento entre a jovem cristã e o sequestrador, uma vez que trata-se de uma menina que já teve o primeiro ciclo menstrual e, por isso, como tal, aos olhos do Islão, é válido este casamento. Isso apesar de a lei civil dizer que o casamento com menores é proibido. Exatamente, Paulo, mas, e por isso é que também este caso está a indignar tanto a comunidade cristã no Paquistão. Portanto, estamos perante um caso em que a Sharia, portanto, a lei islâmica, prevaleceu ou prevalece sobre a lei comum. O que diz bem, aliás, sobre como os cristãos e outras minorias religiosas neste país estão desprotegidos. Para quem não tem acompanhado este caso, vamos muito rapidamente explicar, Catarina, quem é esta rapariga, esta jovem de 14 anos, que foi agora sequestrada. Bom, Paulo, esta rapariga, portanto, chama-se Uma Yunus, tem 14 anos e, portanto, vivia em Zia Colony, no Paquistão, na zona de Karachi, no Paquistão. Quando foi sequestrada, então, a 10 de outubro, e tal como o Paulo acabou por dizer, portanto, este caso está a ser apoiado a nível internacional pela Fundação AIS. Esta semana, então, decorreu esta sessão no Supremo Tribunal de Karachi e, ao contrário do que se estava à espera, portanto, veio revelar-se numa clara derrota para a família e também para esta jovem, evidentemente. Recentemente esteve de passagem por Lisboa o arcebispo de Lahore, que se pronunciou precisamente sobre este caso. Vamos recuperar agora as suas palavras. Huma Yunus from Karachi, I know her kidnapping, then she was kidnapped and then she was raped and then became Muslim. This is what they are saying it. Actually, when these kind of things happen again and again, it means that there is something wrong in that society or some problem is there. We want to make a standard and give freedom to women and men all equal. Then we have to indicate what are the causes, and causes the kidnapping is a crime, so kidnapper should be also punished. That will be the only way to control and make more harmony and balance in the society. So government is working on that. So I hope Huma Yunus will also get justice. De um caso dramático passamos para outro caso dramático. Do Paquistão passamos para a Nigéria, pois um dos 4 jovens sequestrados a 8 de janeiro no Seminário Maior do Bom Pastor foi, entretanto, Catarina, encontrado morto. Infelizmente, Paulo, é verdade. Portanto, este seminarista é um destes 4 seminaristas que foi sequestrado no passado dia 8 de janeiro, foi então encontrado morto. Portanto, trata-se de Michael Nadi e, segundo um dos responsáveis pelo seminário, que está no estado de Kaduna, ele disse que teria sido assassinado, este jovem. Este foi um desenlace trágico para este caso, depois de a comunidade cristã ter festejado a libertação dos outros 3 seminaristas. E chamo agora a vossa atenção para as imagens, pois estamos neste momento a ver precisamente o jovem Michael, que está a tocar órgão à esquerda na sala. Este vídeo foi recolhido poucos dias antes do ataque. Eu dizia, Catarina, que a notícia da morte deste seminarista foi um desenlace terrível nesta história do sequestro, pois os outros 3 jovens já tinham sido libertados. Exato, portanto, Paulo, portanto, a 31 de janeiro foram libertados 2 destes jovens sequestrados, tendo sido então na altura encaminhados para uma unidade hospitalar, para observação médica. Anteriormente, já a 18 de janeiro, um outro seminarista tinha sido também libertado, portanto foi largado na berma de uma estrada, este que estava doente, e foi também na altura levado para uma unidade hospitalar, onde ficou também a receber tratamento médico. Vamos agora até Jorge, vamos até ao Seminário Maior de Santo Agostinho. É outra cidade, é outro seminário, é porém
a mesma experiência de fé e de coragem perante a violência, a perseguição e as ameaças na Nigéria. O padre Peter Kamai é professor neste seminário em Jos. Por lá estudam cerca de 400 de jovens, jovens que sonham um dia servir também a Igreja no sacerdócio, como era a vontade de Michael, agora assassinado. Vamos ao encontro então do padre Peter e de alguns seminaristas que também ali, em Jos, já testemunharam a perseguição aos cristãos. I teach scripture here in the seminary. This seminary belongs to the province of Jos. We have up to 400 seminarians in this seminary. For me, vocations are a sign of the depth of the faith of the people. The young people freely, willingly, and happily embrace the priestly vocation to live the faith authentically. Once we live the faith authentically, you show people the joy of the gospel, they will freely embrace the vocation to the priesthood. Experience leading me to I run for my life because I trek from Mubi almost to Cameroon. We trek almost for 20 hours before we got a motor that would take us to Cameroon. During the incident that happened last year, I lost my father. And the worst thing that pained me, I was not able to go and witness his burial because the road was blocked. Down there in my place, all the churches were burnt down, but not even a single mosque was destroyed. Vamos agora até Moçambique, pois temos uma entrevista em exclusivo com o Bispo de Pemba, que esteve de passagem por Portugal e comentou para o nosso programa os constantes ataques que têm ocorrido na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. Este vai ser um tema, aliás, a desenvolver ao longo dos próximos programas, dada a sua importância. Para já, vamos a uma síntese desta entrevista. Dom Luís Fernando Lisboa avançou pela primeira vez com 2 dados que revelam a magnitude deste problema, destes ataques, que importa também dizê-lo, têm vindo a ser reivindicados pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. O Bispo avança com um número, Catarina, até agora desconhecido, 500. Exatamente, Paulo. De facto, segundo Dom Luís Fernando Lisboa, portanto, os ataques no norte de Moçambique já causaram mais de 500 mortos e milhares de desalojados desde outubro de 2017. Nesta entrevista, o Bispo fala também da ameaça jihadista, da incapacidade das forças de segurança em conterem esta onda de violência e assume que ele próprio pode estar na mira dos grupos radicais. O Bispo de Pemba destaca também a ajuda que a Fundação AES tem dado à sua diocese, uma das mais carentes num dos países mais pobres do mundo, não é? Sim, é verdade, Paulo. De facto, o Dom Fernando Lisboa teve esta palavra de apreço pela ajuda, pelo trabalho que a Fundação AES tem levado a cabo e que tem ajudado, de facto, com estes projetos, apoiado os projetos na sua diocese. Portanto, ele diz que a Fundação AES tem ajudado muito e fala em projetos concretos, como, por exemplo, a distribuição de carros para os missionários, mas também na educação, na formação de seminaristas. E ele diz uma coisa que também é muito importante, Paulo. Ele diz que, sem a ajuda de instituições como a Fundação AES, então seria praticamente impossível dioceses pobres, como a dele, poderem desenvolver um trabalho digno, não é? E notável junto à comunidade. Muito bem, vamos então escutar Dom Luís Fernando Lisboa. Ele esteve em Braga, de passagem por Portugal, e conversámos com ele ao telefone. É uma entrevista em exclusivo ao nosso programa. Dias antes de falarmos com o Bispo de Pemba, tinha ocorrido, precisamente na região norte de Moçambique, uma série de ataques violentos que causaram a destruição de várias aldeias que foram incendiadas, de infraestruturas como o Instituto Agrário de Bilibiza, ataques que provocaram a fuga em massa também das populações. O Bispo de Pemba já estava ao corrente desta situação. Olha, infelizmente, eu recebi essa notícia que na última semana houve cerca de 6 ataques. Um deles é a Escola Agrária de Bilibiza, que também é escola de formação de professores, onde há mais de 500 alunos. Então eu soube que a escola foi queimada e depois eles destruíram outras casas e comércio perto. É uma realidade muito triste que as forças de defesa e segurança não estão conseguindo conter. Se não houver uma ajuda internacional, eu penso que vai ser muito difícil
que nós consigamos, porque já são 2 anos e 3 meses. Se o governo moçambicano tivesse todas as condições, talvez isso já teria sido resolvido. E estão a morrer muitas pessoas. Nós não temos o número exato, mas com segurança eu acredito que são mais de 500 pessoas que já perderam a vida. Se fosse uma só pessoa já seria muito. Assim é uma tragédia, não é? É uma tragédia, exatamente. E as aldeias estão a ficar vazias, as pessoas não estão a plantar, então isso significa que haverá fome. E nós temos milhares de deslocados internos, pessoas que deixaram suas aldeias e estão nas casas de parentes ou de vizinhos. Já agora, permita-me, as Nações Unidas apontaram recentemente com um número superior a 65 mil. Considera que este é um número, digamos, prudente ou serão eventualmente mais? Eu acredito que seja mais do que isso, porque além dos ataques, nós temos aqueles também que perderam as casas no ciclone Kenneth. Então, juntando esses dois grupos, eu acredito que o número de deslocados é ainda maior. Qual é o número que avançaria? Não, eu prefiro não dizer, porque não quero jogar com números, né? Mas eu acredito que pode aproximar de 100 mil deslocados. Foi Dom Fernando Lisboa, Bispo de Pemba, na entrevista exclusiva à Fundação AIS, que vamos continuar a acompanhar por aqui nas próximas semanas. Mas mais daqui a pouco, na segunda parte do nosso programa, vamos regressar a Pemba, pois temos um pequeno vídeo em que o próprio Bispo nos fala da história da Diocese e dos projetos em curso que estão a ser promovidos graças também à ajuda da Fundação AIS. Mais uma razão para ficar aí desse lado. Para já, vamos até à China, pois as autoridades proíbem agora funerais cristãos em algumas províncias, nomeadamente em Zhejiang, impondo, Catarina, diversos regulamentos à prática dos funerais. Exatamente, Paulo, e um desses regulamentos está, por exemplo, a proibição, segundo uma agência noticiosa católica divulgou, por exemplo, dos padres assistirem às orações fúnebres fora do espaço religioso. Essas novas regras, com data de 1 de dezembro, mas que só agora começaram a ser implementadas, impõem ainda outras restrições, nomeadamente um número máximo de pessoas que podem participar nestas cerimónias. Sim, Paulo, agora limita-se este número de familiares autorizados a ler as Escrituras a 10, e, portanto, impede-se também que os sacerdotes de se deslocarem à casa dos defuntos durante estas cerimónias fúnebres. As regras implicam punições. Neste caso, sempre que estas novas regras não forem seguidas, haverá penalizações que, segundo a UCA News, que deu esta notícia, podem implicar até o encerramento das paróquias. Bom, encerramento de paróquias é algo que não acontece em Macau, pois esta é uma diocese muito especial no mundo chinês. Mas a epidemia de coronavírus, que teve origem na cidade de Wuhan e que se está a espalhar por todo o país e também em todo o mundo, tem levado à adoção de medidas de controle do espaço público que afetam já a vida religiosa nesta antiga colónia portuguesa, nomeadamente suspendendo as missas, como nos vai contar já de seguida o nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. À semelhança de outros anos, o bispo Dom Stephen Lee presidiu na Sé Catedral de Macau a 2 missas nos dias 24 e 25 de janeiro, ou seja, no último dia do ano lunar do porco e no primeiro dia do ano lunar do rato. No dia 24, a missa foi celebrada em honra de Nossa Senhora Rainha da China e a ação de graças pelos benefícios do ano lunar que terminou, num gesto de agradecimento e renovação de votos de alegria. No dia 25, a celebração da missa teve o mesmo propósito, com a diferença de que no final da Eucaristia, o bispo e membros do clero ao serviço da Diocese de Macau apadrinharam uma cerimónia da Dança do Leão realizada no adro da Sé Catedral. Embora a Diocese tenha cumprido com a tradição, foi pedido aos fiéis que apenas se deslocassem às igrejas da cidade com o objetivo de participarem nas missas, uma vez que durante o resto do tempo estariam fechadas devido ao coronavírus, que está a afetar em grande escala o interior da China, tendo já sido registados casos em Macau. Segundo os serviços de saúde, foram registados 8 casos em Macau, sendo estas pessoas cidadãs do interior da China e uma residente em Macau, que entraram no território por altura do Ano Novo Chinês ou Ano Novo Lunar, como preferirem. A cidade de Macau está a funcionar a meio gás, uma vez que os funcionários públicos têm instruções para só voltarem ao trabalho no dia 10 de fevereiro e as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Felizmente não há falta de comida e água nos supermercados e há máscaras em número suficiente para todos os residentes de Macau.
Segundo os especialistas, o surto do coronavírus deverá atingir o seu pico máximo dentro de poucos dias. Esperemos que as consequências sejam mínimas, tanto no interior da China como em Macau, em Hong Kong e no resto do mundo. Está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, em que todas as semanas, aqui na sua televisão, passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo White e comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Assinalou-se nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, 1095 dias desde que a irmã Glória Cecília Narvaez Argotti foi sequestrada por jihadistas na missão franciscana onde vivia e trabalhava no Mali, relativamente perto da fronteira com o Burkina Faso. 1095 dias são, Catarina, 3 anos. Sim, Paulo, são 3 anos desde o sequestro desta irmã, que foi levada por homens armados, desta missão franciscana em Carangaço, no Mali. A última vez que houve notícias desta irmã foi em setembro de 2018, quando foi divulgado um vídeo em que aparece também uma outra refém, a médica francesa Sophie Petronin. Desde então, desde setembro de 2018, Catarina, não há qualquer notícia sobre esta irmã colombiana de 57 anos de idade. É verdade, Paulo. Portanto, este vídeo, que foi aparentemente gravado no interior de uma tenda, e neste vídeo a irmã Glória, que pertence então à congregação das franciscanas de Maria Imaculada, aparece a solicitar a ajuda do Santo Padre para a sua libertação e agradece-lhe também por se ocupar do seu caso e pede-lhe também para não se esquecer então da situação da outra refém, da senhora Sophie Petronin, que estava muito doente na altura. A maior parte desse vídeo, que tem cerca de 7 minutos de duração, é ocupado precisamente com Sophie Petronin, então com 75 anos de idade, a implorar a intervenção do presidente francês Emmanuel Macron, havendo momentos em que ela não consegue sequer esconder as lágrimas. Anteriormente tinham sido divulgados 2 outros vídeos, em julho de 2017 e em janeiro de 2018. Sim, Paulo, e, portanto, estes 2 vídeos foram entendidos como uma prova de vida que os terroristas estariam a produzir para o exterior, alimentando então esta expectativa de que as autoridades teriam estabelecido pontos de contacto, linhas de contacto para eventuais negociações que visavam, na altura, a libertação da irmã e também dos outros reféns que estavam presos na altura. Negociações que envolveram até agora, mas para já sem resultado aparente, pelo menos 4 países, a Colômbia, a França, a Espanha e o Vaticano. O primeiro vídeo, divulgado pelo autoproclamado Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, uma organização terrorista ligada à Al-Qaeda, é disso o exemplo, pois são filmados, além da irmã, outros 5 reféns estrangeiros, entre os quais Beatrice Stockley, uma missionária suíça. Nós temos um trabalho sobre este vídeo, sobre o ataque dos terroristas e a mensagem destas 2 reféns em cativeiro no Mali. Vamos ver. We, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, the Sahara region, declare our responsibility for the kidnapping of this Christianizing kafir, Beatrice Stockley. Aujourd'hui, c'est mardi le 17 mai 2016. J'ai salué ma famille, ils ont tout fait pour moi, ainsi le gouvernement suisse. Je suis la sœur Gloria Cecilia Narvaez. Je suis appris le 7 de février à la maison des sœurs franciscaines à 45.
rencontré avec mes sœurs en communauté et 4 hommes sont entrés à domicile pour me prendre. Et beaucoup pour mes sœurs, mes sœurs aussi de prier pour moi. Merci beaucoup. Há mais de 1000 dias que a irmã Glória Cecília Narvaez Argotti foi sequestrada por jihadistas na missão franciscana onde vivia e trabalhava em Carangaço, no Mali. Ela é símbolo da igreja perseguida neste país e, simultaneamente, em todo o continente africano, que tem estado a viver tempos incomuns de violência contra a comunidade cristã. Violência que tem vindo a mobilizar diversas organizações humanitárias no apoio às populações mais atingidas. As Nações Unidas estão também envolvidas neste trabalho de socorro às populações vítimas da violência nesta região de África. A Aissata é assistente social. Ela trabalha num centro que acolhe mulheres e meninas em Bamako, a capital do Mali. Je m'occupe des migrants, femmes et filles, parce qu'il y a des jeunes filles dedans, ainsi que les femmes avec leurs enfants. Dire que bon, peut-être les trajets qu'ils ont déjà vécu, on ne peut rien faire pour ça, mais déjà qu'ils sont là, ils peuvent être tranquilles maintenant. Maintenant, ils vont retourner dans leur pays d'origine et être tranquilles, quoi. Ils se sentent écoutés déjà, ça les aide à surmonter, tu vois. Quand tu es là, personne ne t'écoute, ça fait plus d'angoisse. Mais tu es là, tu es écouté, on te dit ce qui ne va pas, tu es là, tu dis ce qui ne va pas, on te cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, malgré tout, on essaye de te rassurer chaque fois. Tu vois déjà la lumière, tu vois déjà que, alhamdoulilah, et bientôt tu seras chez toi sans danger. Parce que quand tu quittes le désert et puis te trouver ici, ils sont plus rassurés. Oui. Je demande à toutes les mamans de sensibiliser leurs enfants à rester dans leur pays d'origine. Rien ne vaut que chez soi. Il y a la pauvreté, mais il y a la protection. C'est ce que les gens doivent comprendre. Bon, c'est vrai, l'argent actuellement, c'est quelque chose, si tu en parles, on va te dire, bon, toi tu as l'argent, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas que tu as l'argent, mais moi je pense que la vie mieux vaut que l'argent. Toi tu vas chercher l'argent, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vas perdre la vie, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ta vie. C'est ta famille qui est triste ici. Moi je pense que les mamans, ils doivent plus aimer que les enfants soient près d'eux que l'argent. L'argent, il y a aussi ces jeunes-là, il y a des travaux qu'ils ne font pas ici. Mais là-bas, ils sont prêts à le faire. Mais pourquoi pas faire ce travail chez toi? Il n'y a pas de sous-métier. Avec le gouvernement crée des usines ou bien les sociétés privées qui sont là, ils en créent. Donc ça va créer des emplois. C'est mieux de rester chez toi, avoir peu, que d'aller là-bas et puis mourir, pour ne pas dire le mot. Oui. E com esta reportagem sobre o trabalho de uma assistente social no Mali, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Deixe ficar por aí. Voltamos dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou Paulo Aedo, comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Falemos agora da Venezuela. Já na semana passada focámos aqui este país, mas importa continuar a chamar a atenção para a realidade dramática do dia-a-dia destas populações. Um indicador da pobreza extrema da Venezuela é o facto de cerca de 60% das famílias já terem de procurar comida na rua. É neste cenário terrível que a Igreja tem surgido como a âncora das populações mais fragilizadas. E aqui entra, Catarina, a Fundação AIS.
precisamente, Paulo, e gostaria de deixar aqui um desafio a quem nos está a seguir lá em casa, de nos ajudar, de facto, ajudar a Fundação AIS a ajudar estes venezuelanos que estão a passar uma das crises mais duras de sempre da sua história. E nós temos várias campanhas a decorrer neste momento e uma delas é precisamente para pessoas que estão a passar neste momento fome. E por isso deixo aqui este desafio a quem nos está a ver para nos ligar, para dizer que quer ajudar esta população que está a passar por esta crise e dizer que quer alimentar, de facto, esta comunidade venezuelana. Portanto, eu convido a todos a nos ligarem para o nosso telefone, 217544000, ou então também na nossa página de internet, ver também a campanha em curso. E o importante, Paulo, é, de facto, temos de ajudar estas famílias que estão a passar por tantas dificuldades. Há pessoas a passar fome na Venezuela. Chamo agora a sua atenção para uma reportagem sobre esta iniciativa da Igreja, uma iniciativa muito particular, desta Igreja Solidária que dá de comer a quem tem fome e está de mãos vazias. Chama-se Panela Solidária e o nome diz tudo. Vamos até ao coração da Venezuela, até ao centro de uma paróquia, até à cozinha, onde todos os dias se faz esse milagre da divisão dos pães para que ninguém possa morrer à fome. Enfermo, tenemos enfermos en cama, malati, en cama, niños y madres lactantes y embarazadas. Le donne incinte. Stiamo preparando nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù la Ogia Solidal per oggi, pasta al ragù. Per quante persone? Oggi quante persone vi aspettate? 40. Un diverso di 150, por algo más. Da 150 fino a 200 o può anche andare in più. Eccoli che entrano, piano, piano, e siamo qui, è la pentola solidale, ci sono i bambini, ci sono le persone più mature, ci sono le persone con disabilità, tutto è organizzato in un modo ordinato, è il caso di dire, mangiano pasta e carne 3 volte alla settimana, sono 200. Per 20 invalidi che non possono muoversi da casa, viene consegnato loro direttamente a casa il pasto. Tutto questo avviene grazie all'azione di quell'uomo lì, Padre Alfredo, di questa parrocchia, dei volontari, li vedete tutti qua attorno, ma avviene anche grazie alla generosità dei benefattori, di alcune organizzazioni di carità italiane, europee. C'è innanzitutto Aiuto alla Chiesa che soffre, protagonista in prima persona, in prima battuta impegnata, ci siete voi, c'è la generosità dei benefattori di Aiuto alla Chiesa che soffre, perché sostenere quei sacerdoti come Padre Alfredo, innanzitutto con la celebrazione delle sante messe, secondo le vostre intenzioni, significa non solo sostenere il clero del Venezuela, ma significa sostenere questi bambini, sostenere questa comunità. Bueno, yo quisiera pues en nombre de toda la comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, de La Paz, de la diócesis de La Guaira y sobre todo por Venezuela, por ese amarillo, azul y rojo que lleva nombre de mujer, pedirles la ayuda y la colaboración a todos ustedes para poder hacer eficaz esta labor social que tanto estamos necesitando. Son niños y personas adultos mayores que necesitan de tu ayuda y de nuestra ayuda. Dios los bendiga. Fazemos por aqui todas as semanas uma viagem ao encontro de pessoas que muitas vezes estão em lágrimas, estão fragilizadas, viveram acontecimentos trágicos, são vítimas de perseguição, pessoas que sofrem. Todas as semanas também damos voz, damos aqui exemplos de histórias de solidariedade, de abraços, de reencontros, de sorrisos, de pessoas que procuram todos os dias secar as lágrimas de Deus na terra, como dizia o padre Werenfried van Straten, o fundador da AIS. Vamos agora ao encontro de uma dessas pessoas vítimas de violência. Chama-se Ismail, é um pai de família. Ele vem da Serra Leoa. Quiseram matá-lo por ser cristão. É uma história terrível de sofrimento e de redenção. Ismail não se esquece do que lhe fizeram, mas consegue perdoar tudo o que lhe fizeram. They captured me, take me to another village where they go amputate my hands. They left me in the bush. I walk up to 15 miles, I saw police. Before I get medication around 10 o'clock in the night, because they have amputated at 8:30 in the morning. This is the mark where they want to cut my knife. But through God, I'm able to survive and see my children.
È venuta una mamma con una bambina d'amba di 6 anni senza una mano, amputata, ancora fasciata. E la mamma mi dice, e vedo che è amputata anche lei, hanno gettato la mano della mia bambina ai cani. Per me è stato una cosa che non ho resistito a questa. When the rebels attacked our village, I was 8 years old. They tried to kill my father in front of me, so when I was crying, they said I should not cry. They melted the plastic and dropped it in my eyes, so I lost my sight. Una ragazzina a cui era stato tagliato il braccio da 2 ragazzi, Mamusu, mi si avvicina e lei mi dice io non posso dimenticare quello che mi è capitato perché il mio corpo ogni giorno mi ricorda che ho subito violenza, ma io posso perdonare e io perdono. I can't forget, but I can forgive and I forgive. Esta é uma história terrível, mas real. Aconteceu. Nada aqui é ficção. Safi e Ismail são pessoas concretas que precisam da nossa ajuda. O padre Maurício, que escutámos mesmo agora, precisa também da nossa ajuda para ajudar estas pessoas mutiladas, Catarina, que tanto sofreram. Precisamente, Paulo, e não podemos de forma alguma ignorar este sofrimento, não podemos fechar os olhos a este sofrimento e a tantos sofrimentos que infelizmente passam no mundo, não é? Que acontecem no mundo. Portanto, agir é uma obrigação e nós, como cristãos, não podemos ficar indiferentes a este sofrimento. E por isso é que temos de apoiar estes padres, estas irmãs que estão diariamente junto a esta comunidade que precisa de ajuda. Neste caso concreto, estamos a falar da Serra Leoa, país que viveu uma terrível guerra civil e causou uma onda de violência dramática, como vimos, Catarina, agora mesmo no filme. Sim, Paulo, é dramática e inexplicável, porque durante a Guerra Civil da Serra Leoa, que foi entre os anos de 91 e 2001, como vimos no filme, portanto, mais de 50.000 pessoas foram mortas e mais de 1.300 foram mutilados, intencionalmente. E por isso isto é uma crueldade que não se consegue explicar de forma alguma, Paulo. Estamos a falar da Serra Leoa. Qual é que é o apoio que a Igreja, que a Fundação AES tem dado a este país africano? Paulo, podemos dizer que tem sido uma ajuda vital, portanto, o trabalho da Igreja, o trabalho que é apoiado pela Fundação AES é muito importante e vou dar apenas aqui um exemplo para quem nos está a ver lá em casa, Paulo. Por exemplo, as irmãs missionárias Clarissas do Santíssimo Sacramento conseguiram resgatar 3.000 raparigas, portanto, levando-as para a escola e ensinando coisas tão importantes e básicas como, por exemplo, a culinária, a informática, a costura, a jardinagem. Portanto, são 3.000 raparigas que, graças à ajuda da Fundação AES, vão seguramente ter um futuro mais risonho. E como é que os portugueses, os nossos telespectadores, por exemplo, podem também ajudar estas irmãs na Serra Leoa? É muito fácil, Paulo. Mais uma vez, basta quem nos está a ver e que tenha ficado tocado com este projeto entrar em contato connosco e dizer que quer ajudar estas raparigas através destas irmãs, quer ajudar estas pessoas que foram mutiladas, como vimos no filme anterior. Portanto, o importante neste caso, Paulo, e este é também mais um desafio que deixo aqui hoje, de quem ficou tocado com a situação na Serra Leoa, entrar em contato connosco, dizer que quer ajudar estes projetos que a AES tem e, portanto, basta isso, basta de facto esta vontade de querer ajudar e de fazer alguma coisa, de mudar um pouco o futuro destes jovens, destes homens e destas mulheres na Serra Leoa. Vamos repetir só os contactos? Então, o nosso telefone 217544000 ou então na nossa página de internet fundação-aes.pt. Chama-se Ângelo Regazo e já tem mais de 70 anos e está na Etiópia. Um dia, tinha apenas 8 anos, estava na escola primária quando a professora lhe disse uma coisa que iria mudar a sua vida para sempre. Hoje, o padre Ângelo está em Addis Abeba, na Etiópia, e a sua vida é um exemplo. Todos podemos ajudar a construir um mundo melhor, com menos injustiças. Vamos conhecer a história deste missionário na Etiópia. I was 8 years old and the teacher showed us a movie in which there was this little African boy. And this African boy was just eating a living animal, you know,
ugly. I felt revolting. When we went back to school, the teacher asked us, what can we do to help this little boy? Then I said immediately, we can sell paper, scratch iron, even pieces of wood. We sell them and we send the money to the missionaries. And the teacher, she looked into my eyes, I will never forget that, and she said, "Bravo, Angelo, but there is a better way. Instead of helping the missionaries, to go to the missions." My God, I was hit so hard. I was only 8 years old, and they said, I want to be a missionary, without knowing what it meant to be a religious, a priest, leaving the country behind at a very early age. I didn't know, but I said, I want to be a missionary. Why am I here? In Italy, I could have a beautiful family, wife, children, a company, because I'm not that stupid. I had a lot of opportunities, but that, when I was 8 years old, I want to be a missionary. And when I look back, I say, thank you, Lord. I am doing it because of Him. Christ came. He was even giving food. He was taking care. He was living with the sinners. He was giving joy, taking care of them. Come on. And then He was telling us, you have to do the same. Come on, share what you have. When you are sent, you are not sent for yourself. You are sent for others. This is beautiful. So I will continue doing it until I can. Da Etiópia vamos regressar a Pemba, ao norte de Moçambique. Tal como dissemos na primeira parte do nosso programa, temos um pequeno vídeo em que o próprio Bispo nos fala da Diocese, dos projetos em curso que estão a ser promovidos graças à ajuda da Fundação AIS. Vamos ver a mensagem de Dom Luís Fernando de Lisboa, uma mensagem que tem de ser entendida no contexto dos ataques violentos que estão a acontecer na região norte de Moçambique desde outubro de 2017. Ataques que, recordo uma vez mais, já causaram pelo menos 500 mortos e milhares de deslocados. Tem que ter muita coragem mesmo para ser cristão e para servir a igreja. Nós estamos localizados, a nossa Diocese de Pemba, no norte de Moçambique, próximo da Tanzânia. Então nós estamos no extremo norte, que faz fronteira com a Tanzânia. A igreja de Santa Maria em Namuno, que lá é conhecida como Missão Santa Maria, é a primeira missão da Diocese de Pemba. Foi lá que no ano 1922, portanto há quase 100 anos, chegaram os missionários monfortinos vindos do Malawi. Uma particularidade que eles fizeram o caminho de bicicleta e decidiram que quando terminasse a bicicleta, os pneus, eles parariam e fundariam uma missão. Depois decidiram ainda caminhar e combinaram, quando terminar as sandálias, ali eles vão parar. E foi lá em Namuno, a primeira missão dos monfortinos. Eles fizeram ali uma igreja muito grande. Quando eles chegaram, eram missionários muito trabalhadores. Eles construíram ali as telhas, construíram tijolos. Tudo que está ali foi feito com as mãos deles e com a população local. Fizeram uma igreja muito grande. Essa igreja, com o tempo, na guerra, foi tomada pelo governo. Todas as igrejas foram tomadas, então as igrejas e as dependências da igreja viraram quartel, viraram outras coisas. E quando nos devolveram, nos entregaram no processo de paz, devolveram ruínas. Então essa igreja de Namunos é a maior da diocese, mas estava uma ruína. Nós pedimos apoio
para organizações, para a ACN inclusive, que está a nos apoiar. Nós estamos então a reformar essa igreja porque é um marco histórico e ali tem uma comunidade muito grande de cristãos que rezam. Então foi esse o objetivo de reformar essa igreja de Santa Maria Inamundo. Uma paróquia, ela pode ter lá, e tem 80 comunidades, 100, 120, 150 comunidades. Então os cristãos, por exemplo, sobretudo a liderança da nossa igreja, tem que andar muitos quilômetros para ir num encontro, numa formação. Quando a gente fala de muitos quilômetros, não são 5, 6, não, são 20, 40, 50 quilômetros. As esperanças da comunidade são muitas. Junto com a restauração da igreja, a comunidade também está sendo restaurada, porque com esse sentimento de ter a nossa igreja recuperada, de ter a nossa igreja bonita, porque ela estava muito feia, abandonada, uma população muito pobre, camponesa. Então a comunidade também está sendo restaurada. Então, as pessoas que estão em casa, que são impossibilitadas de sair, ou por doença, ou porque têm família, ou porque têm filhos, podem ajudar as missões rezando, mas também contribuindo com os missionários que estão lá nos campos de trabalho missionário. Quando se ajuda a missão, quando as ofertas, o dinheiro chegam aos missionários, com toda certeza, dentro da nossa igreja, são destinados para ajuda aos mais pobres. Então nós agradecemos de coração todas aquelas pessoas que ajudam de uma maneira ou de outra. Todos nós somos missionários. Quem participa da missão ajudando, colaborando, rezando, é missionário tanto quanto nós que estamos lá à frente nas missões além das fronteiras. E assim, depois desta mensagem, com este agradecimento de Dom Luís Fernando de Lisboa, à ajuda da Fundação AIS, à sua diocese, a diocese de Pemba, no norte de Moçambique, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, aqui em estúdio. Espero por si na próxima terça-feira, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade. Até a próxima semana, até o próximo programa, se Deus quiser.